Jamais apagarei da memória o impacto que me atingiu ao avistar meu filho único, Miguel, imundo, esguio e com expressão vazia, repousando sob aquela ponte encharcada. Junto a ele, meu netinho Daniel se curvava debaixo de uma manta encardida, buscando refúgio contra o vento gelado. Recordo as declarações da minha nora Camila, que mencionou que eles haviam se mudado para a Europa depois de uma discussão e que não retornariam jamais. Durante aqueles 3 intermináveis anos, imaginei que levavam uma existência abastada por lá, quando, na realidade, lutavam para sobreviver nas calçadas após ela os deixar, fugindo com todo o patrimônio familiar. Restaurar o respeito próprio deles seria somente o início da nossa luta real. Porém, antes de prosseguir, verifique se você se inscreveu no canal e deixe nos comentários de onde está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Naquela quinta-feira à tarde, tudo se desenrolou como em um dia comum em Ribeirão Pires. O firmamento azul exibia sol radiante sobre as folhagens que cercavam a praça principal, enquanto eu flanava após as compras no armazém local. Com 62 anos, esses caminhais diários viraram hábito para aliviar a melancolia desde a partida de Miguel, há 3 anos. Eu andava sem rumo quando percebi um ajuntamento de folks em arco perto da fonte. Um sujeito dedilhava violão e outros entoavam canções, gerando uma atmosfera festiva que chamava olhares de transeuntes e visitantes, clicando fotos da animada visão. Cheguei devagar, seduzida pelo som, até que meu olhar se deteve em um garotinho de cerca de 6 anos, isolado no banco mais distante. Suas vestes andavam imundas e desgastadas, os fios desgrenhados colavam na fronte úmida. O que mais me impactou foi a forma como ele agarrava um carrinho de brinquedo danificado, sem 2 rodas, tratando-o como relíquia inestimável. Aquela figura infantil despertou em mim um sentimento peculiar. Talvez pela maneira como seus olhos acompanhavam os tocadores, mesclando encanto e melancolia. Uma idosa derrubou um maço de bolachas ao passar. O menino espiou em volta, pausou uns instantes e logo se adiantou, apanhou o pacote e o escondeu sob a camisa esfarrapada. Esse ato banal me dilacerou por dentro. Impulsivamente dirigi-me à barraca de lanches vizinha e adquiri um pão recheado, uma embalagem de suco e um bombom. Retornei ao jardim público, fui até o menino e me inclinei para igualar sua estatura. Olá, amiguinho. Tá com apetite? Indaguei em tom gentil. Ele se sobressaltou, pressionando o carrinho contra o corpo, como se eu pretendesse roubar. Seus olhos expressivos e castanhos cravaram nos meus com suspeita. Calma, não pretendo te ferir, prossegui, estendendo a refeição. Pode aceitar, é todo seu. Ele vacilou, varrendo o ambiente, parecendo aguardar aval de outrem. Por fim, com dedos vacilantes, aceitou o sanduíche e devorou vorazmente. Foi aí que reparei, na borda do pescoço à direita, semi-oculta pela gola encostelada, surgiu uma pintinha de nascença em forma de crescente, igualzinha à de Miguel, igual a que Daniel, meu neto, possuía. Meu pulso acelerou. As mãos me fraquejaram ao escrutinar os contornos do rosto dele. O nariz arrebitado, as sobrancelhas densas, o queixo sutilmente afilado. Eram marcas da linhagem familiar. Qual é o seu nome? Questionei, lutando contra o tremor vocal. O menino engoliu o derradeiro naco antes de responder baixinho. Daniel. O universo congelou por segundos. O burburinho do local, as melodias, os diálogos, tudo se calou aos meus ouvidos. Daniel, o descendente de Miguel, que supostamente vivia em Madrid com os progenitores. Cadê o seu pai, Daniel? Articulei com voz entrecortada. Ele indicou o oposto do pátio. Papai tá cochilando próximo à ponte. Ele labutou a madrugada inteira e mandou eu ficar aqui. Meu ser inteiro vibrou. Segui o gesto do menino rumo ao riacho miúdo que atravessava o espaço, onde uma antiga ponte de alvenaria funcionava como travessia.
Ao chegar perto, deparei com diversos indivíduos prostrados na penumbra, enfaixados em cobertores e cartões, gente sem teto. Me guia até ele? Solicitei, pegando a mãozinha imunda de Daniel. Ele duvidou mais uma vez, mas concordou, poupando o suco para depois. Avançamos com vagar pelo grupo até um sujeito deitado de costas, velado por um retalho de plástico. Papai! Daniel murmurou, beliscando o homem. Tem uma moça aqui. O indivíduo se agitou devagar e se ergueu. Estava franzino, com barba prolixa e bagunçada, madeixas sujas e trajes remendados. Contudo, por trás daquela figura arrasada, identifiquei de imediato os olhos do meu rebento. Miguel, nossos visuais colidiram. Percebi o instante preciso em que ele me identificou. O espanto gravado em sua face, logo substituído por um pudor tão intenso que me feriu a essência. Mãe! Ele sussurrou roucamente. Desabei de joelhos na lama pegajosa, sem forças para me sustentar ante tal espetáculo. Meu rebento, o único que eu julgava próspero na Europa ao lado da companheira e da criança, jazia ali como trapo vivo, aguentando sob uma ponte. Miguel, meu menino, o que se passou? Indaguei. Ele curvou a cabeça, ocultando o semblante entre as palmas agitadas. Some daqui, mãe, por obséquio, não suporto que me encontre nesse estado. Daniel observava perplexo, alternando entre nós. Vovó? Indagou com pureza infantil. É a vovó das imagens que você me ensinou? Naquele instante, algo se partiu em mim. Como Miguel preservara uma imagem minha por todo esse tempo? Como ele narrara sobre mim a Daniel? E, sobretudo, como a situação degenerara tanto? Sim, filhote, sou a sua avó, afirmei enquanto o sal gadava pelas bochechas. Voltei-me a Miguel, com resolução brotando do abalo inicial. Meu filho, acompanhe-me. Você e Daniel vão para a moradia conosco já. Não dá, mãe. Ele balbuciou. Após o que eu te falei naquele dia, após priorizar Camila, isso é irrelevante agora. Cortei-o com veemência. Você é minha prole. Daniel é meu descendente, e vocês voltam para lá hoje. Contemplando o céu que escurecia, jurei que, independentemente do ocorrido, não os deixaria enfrentar outra madrugada ali. O trajeto até minha residência transcorreu mudo e incômodo. Miguel arrastava uma bolsinha com escassos itens, enquanto eu cingia a mão de Daniel. Notei os olhares curiosos na via. Uma matrona de fios prateados, flanqueada por um sujeito esfarrapado e um pivete imundo. Não liguei. Ali, só me preocupava em nutrir e banhá-los com água tépida. Ao alcançar a entrada da minha modesta habitação em Vila Helena, Miguel deteve-se. Mãe, eu não valho por isso, expressou com emoção contida. Após meus erros, avance, Miguel. Retruquei sem virar, abrindo a fechadura. Dialogamos em seguida. O aroma costumeiro de lavanda, que eu sempre cultivava, soou incongruente, amalgamado ao fedor de imundície e transpiração que exalavam deles. Daniel espiava tudo boquiaberto, como se uma casa comum fosse novidade absoluta. Vovó, dá para me acomodar nesse sofá? Pediu receoso, gesticulando para o sofá verde gasto da sala. Essa indagação pura me traspassou como lâmina. Pode sim, meu anjo. Este agora é o seu lar. Arrumava o banheiro enquanto Miguel ficava imóvel no centro da sala, como forasteiro, curvado e olhos no piso. Encharquei a banheira com água aquecida e chamei Daniel antes. Vamos nos lavar com calorzinho, amor, propus, auxiliando na remoção das roupas encosteladas. Ao vislumbrar seu corpinho ossudo, com ossos protuberantes e machucados leves nos membros, precisei conter o pranto mordendo o lábio. Limpei seus cabelos delicadamente, eliminando a crosta acumulada. Daniel divertia-se com a bolha, rindo como se fosse o auge da alegria vital. A água tá morninha, vovó, exclamou extasiado. É mesmo, meu bem. E agora a gente pode se banhar assim todo dia? Indaguei, forçando estabilidade na fala. Após enxugar Daniel, desenterrei no armário fundos vestes velhas de Miguel da infância.
Uma camisa amarela e bermuda azul ajustaram-se bem. Escovei seus fios e, pela primeira vez, contemplei nitidamente o rosto do neto, tão similar ao de Miguel na tenra idade, que me oprimiu o peito. Agora é o papai, anunciei, guiando Daniel à cozinha, onde montei um lanche e leite achocolatado para ele. Miguel se lavou por conta própria enquanto eu vasculhava trajes adequados. Achei alguns do meu esposo defunto, um tanto amplos para o esqueleto magro do filho, mas asseados e respeitosos. Ao emergir do chuveiro, com madeixas úmidas e barba podada, assemelhava-se mais ao Miguel de outrora. Mas o olhar seguia turvo, pleno de vexame e dor. Vem se alimentar, convidei, poupando interrogatórios. Não era a hora ainda. Fiz uma canja de verduras com galinha, modesta, porém revigorante. Daniel devorou 3 porções, ao passo que Miguel mal mexia no prato, engolindo migalhas com esforço. O mutismo pesava, quebrado só pela tagarelice animada de Daniel, descrevendo o carrinho avariado que ainda apertava. Após a ceia, preparei o leito no quarto extra para os dois. Daniel mergulhou no sono num piscar, exaurido, enlaçado ao joguete. Miguel postou-se na borda do colchão, fitando o menino com fisionomia enigmática. Falamos amanhã, declarei, roçando levemente seu ombro. Repousa. Contudo, nem eu nem Miguel pregamos olho aquela noite. Por volta das 2 da madrugada, o flagrei na varanda traseira, contemplando as constelações. Sentei-me perto, com 2 canecas de chá. Obrigado, mamãe, sussurrou ele ao pegar o chá fumegante. Por cada coisa. Permanecemos quietos por um tempo, só escutando os grilos e a brisa leve entre as folhas. Ao fim, inspirei devagar e indaguei. O que rolou, Miguel? A Camila me contou que vocês iam para Madrid, ela até enviou imagens de vocês por lá. Ele deu uma gargalhada seca, bem distinta da risada animada que eu lembrava. Madrid? Nem deixamos o Brasil, mãe. Foi tudo uma farsa. Miguel puxou o ar, como se juntasse forças para prosseguir. As mãos dele vibravam ao agarrar a caneca. Naquele dia da briga, eu estava cego de raiva. A Camila me fez crer que você queria mandar na nossa existência, que rejeitava cada passo nosso. Ela insistia que, para a gente ser feliz, tinha que romper laços com você. Revivi na memória aquela tarde horrível. Meu filho berrando culpas que eu não compreendia. A Camila em prantos, fingindo ser a maior sofredora, e eu imóvel, assistindo ele ir embora com frases cortantes que ainda ressoavam na cabeça. Não te quero mais na minha vida. Ela tramou tudo antes. Prosseguiu com a voz entrecortada. Falava que tinha contatos em Madrid para me dar um trampo bem superior ao que eu ganhava aqui. Me persuadiu a desfazer do carro, retirar todas as reservas até largar o serviço. Meu peito doeu forte. Miguel gerenciava numa firma de transportes. Tinha um futuro brilhante pela frente. Ela argumentava que o grana seria essencial para os meses iniciais, até eu me empregar. Engoli cada palavra, mãe. Fui um tolo total. Ele cravou os dedos na caneca. Mandei toda a grana para a conta dela, pois ela jurava que os conhecidos agilizariam o visto. Rubricoei poderes, permissões, sem nem examinar os papéis. Miguel parou, ofegante. Notei que cada sílaba lhe custava dor. No dia da viagem falsa, rumamos para o aeroporto. Ela portava os bilhetes, papéis e nosso patrimônio. Me pediu para ficar com o Daniel perto do espaço de comidas, enquanto ela cuidava do check-in e trâmites. Aguardei horas. Chamaram o voo repetidas vezes, até a chamada final. Uma lágrima rolou pela face encanecida dele. Quando saquei o problema, voei para o guichê da aérea. Disseram que o nome dela aparecia na lista e o avião partira, mas Daniel e eu sumíamos dela. Meu Deus! Murmurei, captando o tamanho do desastre. No outro dia ligou de um número estranho. Ria, mãe. Zombava da minha ingenuidade. Afirmou que eu pagava pelo erro de crer nela e desconfiar de você. Que o dinheiro mal quitava o que ela valia após anos ao meu lado. E que eu devia gratidão por ela poupar o Daniel, já que planejava raptar nosso menino também.
Um arrepio subiu pela minha coluna. A noção de perder o Daniel era pavorosa. Soube depois que ela entrara com divórcio havia semanas, sob pretexto de deserção do lar. Como assinei sem ler, perdi quase tudo. A casa, as poupanças. Busquei apoio jurídico, mas sem recursos para advogado e sem papéis. Nada avancei. Por que não veio até mim, filho? Questionei com a voz rouca. Miguel curvou a cabeça, ombros abatidos em rendição. Vergonha, remorso, pavor. Após o que te joguei na cara, como voltar suplicando socorro? Fora que a Camila plantou em meus amigos a ideia de que eu era agressivo, que a espancava. Ninguém comprou minha versão. E você com o Daniel? No começo aluguei um cubículo com o restinho de dinheiro. Caçava emprego diário, mas sem aval e com histórico de abandono familiar. Portas se fechavam. O caixa secou em dias. Miguel limpou as lágrimas com o dorso das mãos. Testei de tudo, mãe. Vendi bebidas nos sinais, vigiei veículos, juntei garrafas, mas nunca bastava para um abrigo digno. Terminamos na calçada. Contemplei as palmas calejadas do meu menino, antes macias e tratadas. Agora, rugosas, marcadas por feridas e endurecimentos, marcas de quem batalhou para não perecer. O mais cruel era ver o Daniel sofrer. Seguiu com emoção na garganta. Teve noites de um pão só para nós dois. Ele nunca resmungava, viu? Só se aninhava no carrinho avariado achado no monte de lixo e repetia: "Amanhã melhora, pai." As lágrimas me invadiram. Imaginar o neto, uma criancinha pura, roendo fome e tremendo no frio das ruas, enquanto eu desfrutava de bem-estar a metros dali, era devastador. Por que falou de mim para ele? Indaguei soluçando. Miguel esboçou um sorriso verdadeiro, o primeiro da velada. Todo anoitecer, antes de repousar, eu exibia a só foto sua que salvei na carteira. Narrava sobre a avó Rita. Como assava o fubá mais gostoso do planeta, como me velava nas gripes. Era nosso refúgio, sonhar com isso aqui. Envolvi meu filho num abraço apertado, sentindo os ossos saltados sob a camisa folgada. Chorei pelo sofrimento dele, pelo tempo escoado, por cada madrugada gélida que o Daniel aguentou. "Tá tudo certo agora?" murmurei, afagando os fios como na infância. "Vocês voltam pro lar e eu protegerei vocês." Ao raiar do dia, o céu se avermelhou e uma convicção brotou no peito. Ninguém mais feriria os meus. Era o começo da cura e eu os acompanharia em todo instante. Os dias iniciais foram duros. Miguel lhe aptava a rotina caseira, a cama macia, refeições quentes e banho morno. Várias vezes o flagrei no piso junto à cama, como se o estrado fosse incômodo, após meses em caixotes. Daniel, porém, se ajustou veloz. Sua resiliência espantava. Em pouco as faces coraram e o riso voltou. Ele me seguia pela moradia, auxiliando em afazeres miúdos, bombardeando com curiosidades. "Vó, posso pegar mais um pedaço de bolo?" pedia com olhares faiscantes no lanche vespertino. "Pode sim, querido." "Come o quanto quiser," eu replicava, servindo de novo. Inscrevi o Daniel na escolinha local. Na estreia tremia tanto que se grudou nas minhas pernas, temendo o abandono. O diretor, sensibilizado com meu relato sucinto, indicou uma mestra afetuosa para guiá-lo. "Ele desperdiçou quase 2 anos de estudo," comentou a mestra Marta após 7 dias. "Mas é esperto pra caramba. Com suporte certo, empata logo com os outros." Miguel, ao contrário, vagava desorientado. Ficava horas na sacada, fitando o vazio, incrédulo com a guinada. Insisti para ele caçar vaga, mas a humilhação e o terror do fracasso o travavam. "Ninguém me pega, mãe," resmungava azedo. "Me veja, sou um pária." "Você não é pária," retruquei resoluta. "É meu herdeiro, um batalhador que topou com perrengues, mas que se levantará." Gradual o inclui nas obrigações do lar. Meu ateliêzinho de remendos no Jardim dos Fundos, onde eu complementava a pensão com reparos, virou nosso refúgio.
Miguel passou a auxiliar em basics, picar panos, classificar botões, arrumar pedidos. Certa tarde, eu pelejava com um lote urgente de 20 fardas para a escola, os olhos fatigados, luta para enfiar o fio. Ele se achegou. Me dá uma chance, mãe. Os teus olhos pedem descanso. Assisti boquiaberta, enquanto ele, com destreza e calma, finalizava o ponto que eu iniciara. As mãos dele fluíam com maestria inesperada. Onde pegou esse jeito para costura? Perguntei pasma. Miguel encolheu os ombros. Nas ruas aprendi a remendar as roupas. Não dava para deixar o Daniel com as pernas nuas no frio. Uma ideia cintilou. Miguel, dá para você montar uma calça de brinde um molde? Ele refletiu. Creio que rola. Vou testar. Nas semanas ali, Miguel mergulhou na arte da costura. Me observava com afinco, indagava, analisava meus gabaritos velhos. Para minha estupefação, ele brilhava por instinto. Aquelas mãos calejadas de lides duras agora teciam com ternura. A estreia solo foi um bermudão pro Daniel. Imperfeito, mas o orgulho nos olhos do meu filho ao ver o garoto vestindo era inestimável. Tá ótimo, pai! Gritou Daniel girando para exibir o novo. Pela primeira vez em eras, os olhos de Miguel reluziram. Aquele instante de triunfo pareceu reacender sua chama. Nosso cantinho de trabalho expandiu. As freguesas, a princípio céticas com o sujeito esguio e calado que me secundava, em breve admiraram sua precisão. Miguel captava pormenores que minha vista envelhecida perdia. Rita, esses retoques são impecáveis, elogiou a senhora Zulmira, provando uma saia que ele adaptara. Teu rapaz tem dom divino nas mãos. O lucro adicional nos permitiu upar a casa. Adquirimos trajes frescos para o Daniel, suprimentos escolares top e até juguetes. Apesar de estar danificado, o carrinho seguia como o preferido dele, agora preservado com esmero em uma estante acima da cama. Miguel começava a reconquistar sua confiança aos poucos. Fez um corte novo no cabelo, manteve a barba aparada com capricho e seu físico ia se enchendo de maneira equilibrada. De vez em quando eu me via admirada ao escutar sua gargalhada, ainda modesta, porém sincera, enquanto ele se divertia com Daniel no jardim. As noites, no entanto, permaneciam desafiadoras. Muitas vezes eu me despertava com os berros de Miguel nos sonhos ruins. Precipitava-me até o quarto dele e o achava encharcado de suor, agitado, balbuciando coisas sem sentido sobre o gelo e a escassez. Calma, meu menino, murmurava, apertando sua mão. Vocês estão protegidos agora. Daniel enfrentava seus próprios obstáculos. Numa noite, flagrei-o guardando migalhas de pão sob o estrado da cama. O que é isso, meu bem? Indaguei com delicadeza, sem querer alarmá-lo. Seus olhos marejaram, explicando que era para o dia em que a provisão se esgotasse, vovó. Aquelas palavras dilaceraram minha alma. Sentei-me junto a ele na cama e o envolvi em um abraço. A comida não vai faltar, querido. Eu garanto que você nunca mais sofrerá com a fome. Ele me fitou com aqueles olhos amplos e graves, tão maduros em um semblante infantil. O papai também jura isso, mas eu percebo quando ele pula sua porção para me passar a dele. Naquela noite, solucei em silêncio no meu quarto, refletindo sobre todas as feridas ocultas que meu filho e meu neto traziam consigo. O trajeto até a cura seria extenso, mas surgiam sinais de avanço. A modesta ateliê prosseguia expandindo. Miguel revelava uma habilidade notável para elaborar itens mirins, vibrantes e duráveis, que rapidamente se tornaram populares na vizinhança. As mães se encantavam com os conjuntinhos e vestidinhos que ele idealizava, motivado pelas demandas que notara em Daniel e em outras crianças. Certa vez, atendi uma chamada da escola. Meu pulso disparou, achando que algo ruim havia ocorrido com Daniel, mas, para minha estupefação, tratava-se de um chamamento. Senhora Rita, queremos convidá-la para a festinha do Dia das Mães. Daniel vai declamar uma poesia, contou a mestra Marta, com animação no tom. Desliguei o aparelho com os olhos úmidos.
Meu neto, que meses antes rastejava sob uma ponte, agora se sobressaía nos estudos. A celebração foi modesta, no recreio enfeitado com flores de crepom. Daniel, trajando uma camisa azul que Miguel confeccionara só para o evento, subiu ao palquinho com as mãos vacilantes, agarrando uma folha. Sua voz aguda e nítida preencheu o ar. Mães são tecidas de afeto, de zelo e amparo. Algumas nos geram, outras nos oferecem o peito. Eu conto com duas mães, uma que me soltou para ir e outra que me abrigou na hora da luta pela vida. Minha avó é a mãe do meu peito. Ela zela, resguarda e me estende a palma. Valeu, vovó, pelo carinho infinito, por reacender o sol no meu caminho. Não restou um só olhar seco no recreio. A mestra Marta cingiu Daniel, que voou para o meu colo em seguida. Miguel, ao meu lado, vertia lágrimas quietas, com uma fusão de satisfação e sofrimento no rosto. Aquele instante sinalizou uma mudança. Como se, enfim, todos nós reconhecêssemos que essa era a nossa existência atual, falha, sulcada por marcas fundas, mas ainda assim nossa, e a rotina ia se ajustando. Miguel gerenciava quase por conta própria nossa humilde ateliê, que já não se resumia a algo tão diminuto. Recrutamos a Dona Zélia, uma vizinha idosa, para auxiliar nas tarefas de costura básicas, ao passo que Miguel focava nos projetos mais complexos e eu me ocupava de lidar com as freguesas. Daniel florescia na escola, tecendo laços e compensando velozmente o atraso. Seus terrores noturnos rareavam, assim como o costume de entesourar alimentos. Ele retornava a ser apenas um pivete, merecedor de folguedos, alegrias e até chiliques esporádicos. Parecia que, por fim, havíamos alcançado tranquilidade, até aquela tarde de terça, quando o sino soou. Abri a porta sem prestar atenção, imaginando uma cliente em busca de um pedido. Mas diante de mim postava-se uma senhora refinada, com madeixas impecáveis e unhas carmesins perfeitas. Por trás das lentes fumê de marca fina, identifiquei de imediato o semblante que tanto povoara meus devaneios ruins. Camila, meu ser inteiro se petrificou. Por um segundo julguei ser uma visão. Como ousava surgir ali após todas as atrocidades? "Oi, dona Rita", proferiu ela com um sorriso gélido. "Faz um tempão, hein?" Recuperei a fala, que ecoou mais resoluta do que antevia. "O que busca aqui?" Ela removeu as lentes, expondo os mesmos olhos astutos que eu recordava. "Vim conferir meu menino e meu esposo." "Óbvio." "Cadê eles?" "Seu esposo?" rebati atônita. Após largá-los no terminal, após pilhar cada centavo e condená-los à sarjeta, o sorriso dela se manteve inabalável. "Que melodrama, dona Rita. Miguel sempre curtiu exagerar, não? Vejo que ele narrou sua versão dos fatos." Antes que eu replicasse, ouvi passos nas minhas costas. Miguel emergira da ateliê ao captar as vozes. Ele se imobilizou ao avistar Camila, como se topasse com um espectro. Todo o avanço dos meses passados, a segurança reconquistada, a silhueta mais altiva, pareceu ruir em instantes. Seus ombros se curvaram e o pavor retornou ao olhar. "Camila." Sua voz mal passava de um sopro. "Oi, Miguel." Ela rebateu com melifluidade, embora eu sentisse a perfídia sob a suavidade. "Você tá com bom aspecto. Dá pra ver que a companhia da mamãe te fez bem." Avancei um passo, interpondo-me entre ela e meu menino. "Você não é bem-vinda." "Tente de novo, Camila. Diga o motivo e suma. Essa é minha moradia e você não tem voz aqui." Miguel adiantou-se, reconquistando parte de sua firmeza. "Como nos localizou, Camila?" Ela esboçou um sorriso, ajeitando a bolsa de luxo no braço. "Ribeirão Pires é um lugarejo pacato, amor. As línguas andam soltas. Soube de uma ateliêzinha de confecção que bombava com roupinhas de kids criadas por um sujeito habilidoso. Não demorou para eu conectar as peças. Notei seu olhar varrendo a frontaria da residência, julgando tudo com menosprezo, mas havia mais naqueles olhos. Um cálculo, como uma caçadora sondando a vítima. "Cadê o meu garoto?"
Indagou espiando por sobre meu ombro. Na escola, repliquei sucinta. Lugar certo para os pequenos, algo que você ignorou ao descartá-lo. Camila exalou de modo encenado. Que novelão, dona Rita! Jamais abandonei Vivalma. Precisei viajar para o exterior para tratar pendências graves. Levei mais do que o previsto para regressar, mas agora retornei para resgatar minha gente. Miguel liberou uma risada áspera que me pegou de surpresa. Gente? Que gente, Camila? Aquela que você despachou no aeroporto? Aquela que penou de fome nas calçadas por 3 anos? São invenções, Miguel, afirmou ela com fingida ofensa. Deixei grana o bastante para vocês. Se torraram tudo, a culpa não é minha. Fora isso, por que não buscaram socorro? Sua mãe estava por perto o tempo inteiro. Essas frases eram como lâminas afiadas para cutucar as fraquezas de Miguel, para fazê-lo questionar sua própria sanidade de novo. Vi sua face clarear, e por um instante temi que ele caísse na dela outra vez. Mas, para meu assombro, Miguel se manteve sólido. Basta de falsidades, Camila. Saia daqui. Não sobrou nada para você por aqui. Ela alterou o plano, seus olhos de repente se inundando de pranto. Como pode me tratar assim? Eu sou a genitora do seu rebento. Daniel precisa da mãe. Daniel possui tudo o necessário, retruquei, posicionando-me entre ela e Miguel. Pois se não sair por bem, vou acionar as autoridades. Seu rosto se transformou num piscar. A comoção simulada parou e a fachada afável desabou, desnudando o gelo premeditado sob ela. Tudo bem, declarou recolocando as lentes. Quis ser amigável, mas se insistem nisso, vamos pela via bruta. Tenho prerrogativas jurídicas sobre o meu filho e as exercerei. No que diz respeito a você, Miguel, creio que se esqueceu de que seguimos casados no papel. Metade do seu é meu também, incluindo essa lojinha de costura que anda prosperando. Miguel perdeu mais cor. Você não faria isso. Não me provoque, amor. Espere pelos meus juristas. Dito isso, ela girou e seguiu até um automóvel cinzento na porta da casa. Antes de embarcar, nos cravou um derradeiro olhar. Ah, e avise o Daniel que a mamãe beijou ele. Breve nos reuniremos. Enquanto o veículo se distanciava, senti Miguel vibrar ao meu lado. Tranquei a porta e o cingi. Ele vinha gelado, como se todo o vigor tivesse fugido do corpo. Ela vai raptar o Daniel, mãe, murmurou ele, a voz sufocada pelo terror. Vai ceifar tudo de novo? Não, meu menino, não vai. Assegurei com determinação, apesar de partilhar o pânico dele. Não deixaremos. Naquele dia, o trabalho parou. Miguel se instalou na ateliê, fitando o vazio, enquanto eu discava para todos os contatos atrás de um causídico. Na hora de recolher Daniel da escola, optei por ir eu mesma, receosa de que Camila tramasse algo. Daniel pulou em mim no portão, sua sacola saltitando nas costas. Vovó, a mestra falou que meu rabisco vai pro quadro da escola. Apertei-o forte, vasculhando se havia veículo estranho ali por perto. Que beleza, anjo! Bora pra lá agora. Pelo trajeto, Daniel tagarelava sobre sua rotina, ignorante da nuvem escura que nos rondava. Em casa topamos com Miguel na copa, pretendendo o almoço, mas suas mãos oscilavam tanto que esbarrava na lâmina ao fatiar os vegetais. Papai! Daniel se atirou nele. Adivinha? Meu esboço da nossa turma vai pro quadro. Miguel esboçou um sorriso forçado, curvando-se para envolver o filho. Maravilha, herói! Tenho orgulho teu. Naquela noite, após Daniel cair no sono, nos reunimos na cozinha ao lado do Sr. Nogueira, um jurista já na aposentadoria que residia a poucas quadras dali e se dispusera a nos auxiliar. O caso é bem intricado, esclareceu ele, ajeitando as lentes ao folhear os escassos papéis que Miguel lograra resgatar. Pelo viés jurídico, vocês continuam unidos em matrimônio. Ela detém prerrogativas sobre o garoto e, quiçá, sobre bens acumulados ao longo da união. Contudo, ela nos largou. Retruquei, esforçando-me para conter a fúria.
Abandonou-os à deriva, dormindo ao relento. O Sr. Nogueira soltou um suspiro profundo. Convém demonstrar isso, Sra. Rita. Falta comprovação. Fica o depoimento de vocês contra o dela. E se eu anuir ao divórcio? Indagou Miguel. Ela ainda pode se apossar de Daniel? Lamentavelmente pode. Na qualidade de genitora natural, ela possui prerrogativas sobre a prole, embora possamos disputar a custódia com base no desamparo e no atual equilíbrio do pequeno. E a oficina? Indaguei, recordando o empreendimento que tanto contribuíra para a ressurreição de Miguel. Caso tenha sido lançado na era conjugal, formalmente ela pode pleitear uma fatia. No entanto, sou capaz de defender que o ateliê é ancestral de sua posse, Sra. Rita, e que Miguel só colabora. Permeamos a madrugada toda debatendo táticas. O Sr. Nogueira aceitou nos defender, solicitando meramente o essencial para arcar com as despesas processuais. Ao partir, deixou-nos uma orientação derradeira. Registrem cada detalhe. O dia a dia de Daniel na escola, sua evolução, os atendimentos de saúde, as interações em família. Quanto maior o acervo de provas de que o menino se encontra seguro e equilibrado, mais sólida será nossa defesa. Nos dias subsequentes, mergulhamos em uma aflição perpétua. Camila não reapareceu, mas sua intimidação nos sobrevoava qual sombra opressiva. Atendendo à sugestão do Sr. Nogueira, iniciei o registro meticuloso. Capturava imagens de Daniel a caminho da escola, resolvendo tarefas, divertindo-se no jardim. Arquivava seus relatórios acadêmicos, recados da educadora, rabiscos. Miguel imergiu na lida da oficina, como se tecer sem parar pudesse dissipar suas angústias. Somente ao lado de Daniel ele aliviava um tanto, folgando e sorrindo como se o mundo estivesse em paz. 7 dias mais tarde, chegou a inicial citação oficial. Camila requeria encontros vigiados com o filho. O Sr. Nogueira nos orientou a não opor resistência inicial. Recusar nos faria soar intransigentes. É preferível consentir, porém com restrições seguras. No sábado marcado, Daniel exibia agitação. Havíamos exposto o fato da forma mais amena que pudemos, revelando que a mãe ansiava revê-lo. Mas por qual motivo ela retornou justamente agora? Questionou perplexo. Ela deixou de me querer bem. Miguel se curvou à altura dele, com os olhos úmidos. Isso não é fato, meu menino. Sua mãe enfrentou adversidades. Porém, isso não implica desamor por ti. Apesar de todos os agravos de Camila, Miguel persistia em resguardar Daniel de realidades cruéis. Seu instinto paterno impedia que ele maculasse a figura materna aos olhos do filho. O encontro se deu em dependência imparcial no tribunal local, monitorado por uma servidora social. Permanecemos no saguão, com Miguel percorrendo o piso ansioso, enquanto eu buscava tranquilizá-lo. Ao emergir Daniel após 60 minutos, sua face revelava confusão. Precipitou-se aos braços de Miguel e calou-se durante o trajeto inteiro de volta. Apenas à noitinha, ao auxiliá-lo no banho, ele desabafou. Vovó, a mamãe prometeu me levar para uma residência ampla, com piscina e um monte de jogos. Falou que eu ganharia um aposento exclusivo, repleto de tudo que eu sonhasse. Meu peito se contraiu. Camila empregava ofertas tangíveis para cativar o infante. E você deseja partir, meu querido? Perguntei, forçando serenidade na voz. Daniel pausou, manipulando as bolhas da água. Não pretendo abandonar o papai. Ele entristece na minha ausência. Envolvi-o num abraço firme, com os olhos marejados. Ninguém vai dividi-los, asseguro. As semanas vindouras viraram um redemoinho de sessões, papéis e testemunhos. Camila engajara um causídico dispendioso que se empenhava em retratar Miguel como genitor omisso, que afastara o filho da mãe por longo tempo. Exibiu provas de sua ocupação estável, moradia generosa e plenas condições para prover o ideal a Daniel. Nossa defesa contrapôs indícios do abandono, relatos de vizinhos que presenciaram Miguel e Daniel à mercê das ruas.
Anotações clínicas atestando a magreza do menino ao sermos achados, a ascensão acadêmica desde nossa convivência. A servidora que vigiara os contatos também testemunhou favoravelmente, enfatizando o laço indestrutível entre Daniel e o pai, e a inquietude do garoto ante a mãe. Numa das sessões, o magistrado solicitou diálogo privativo com Daniel em sua câmara. Aguardamos aflitos externamente, receosos de que o pequeno se deixasse iludir pelas ofertas de Camila. Ao retornar, ele ostentava tranquilidade. O juiz omitiu o teor do papo, mas percebi um brilho de empatia em seu olhar ao flagrar Miguel cingindo o filho. Uma centelha de entendimento. O embate pela oficina prosseguia. Camila sustentava que, dado o florescimento do negócio no matrimônio, cabia-lhe a porção dos ganhos. O senhor Nogueira logrou comprovar, via arquivos vetustos, que o estúdio de confecção era meu há décadas e que Miguel atuava como auxiliar, não proprietário. Transcorreram meses de contenda forense desgastante. Toda conquista menor atraía novos entraves. Camila dispunha de fundos inesgotáveis e uma tenacidade feroz. Não se tratava só de Daniel ou finanças. Era sobre triunfar, sobre impor domínio sobre nós. O ápice negativo surgiu quando ela pleiteou custódia provisória de Daniel, alegando que o manipulávamos contra ela. O juiz, por fortuna, rejeitou, mas o abalo foi tal que Miguel velou a noite toda, aterrorizado com a possibilidade de perdê-lo a qualquer instante. Daniel, sempre atento, captava a atenção. Retomou os terrores noturnos, grudava-se a Miguel na ida à escola, receoso de não o rever no retorno. A mestra nos convocou, inquieta com sua desatenção em sala e retraimento social. É um fardo excessivo para uma criança, observou ela com sincera compaixão. Requer firmeza. Foi nesse instante pivotal que um evento imprevisto ocorreu. Um freguês da oficina, proprietário de uma boutique modesta no coração urbano, propôs a Miguel exibir suas peças infanto-juvenis num evento dedicado da loja. Suas criações são singulares, comentou, inspecionando um conjuntinho vibrante idealizado por Miguel. Transmitem identidade, praticidade e excelência, nada similar nas produções em massa. Miguel vacilou, incerto de lidar com isso no furacão jurídico, mas o estimulei. Trata-se de uma brecha para exibir ao juiz sua autonomia, o que erigiu pelo próprio suor, defendi. Ademais, a lida vai distrair sua mente. Ele aqueceu. Nas jornadas seguintes, aplicou-se com vigor fresco à elaboração de uma linha modesta para a vitrine. Daniel colaborava, opinando sobre tons e padrões, avaliando o bem-estar das vestes. A estreia na boutique rendeu êxito discreto, porém relevante. O proprietário vibrou com o interesse dos compradores e logo solicitou complementos. Miguel regressou à casa naquela velada com um fulgor inédito nos olhos. Arrecadamos quase o total, mãe, narrou, enquanto Daniel saltitava eufórico em derredor. E o principal, os visitantes indagam pelo autor das peças, ansiosos pela narrativa delas. Aquela ceia trouxe alívio no vendaval. Comemos em família, gargalhando e esboçando itens inéditos, ignorando o litígio que pairava sobre nosso porvir. O Sr. Nogueira enxergou nisso uma brecha. Na próxima oitiva, expôs ao juiz os comprovantes de faturamento, matérias em veículos regionais sobre o emergente estilista e relatos de fregueses contentes. Meu defendido não só refez sua existência após uma fase de penúria aguda, como fundou um empreendimento viável por meio de sua habilidade e dedicação incansável, asseverou. Ele lega ao filho não só solidez econômica, mas um modelo de resiliência e honra. Vi Camila contorcer-se de ira no lado oposto. Sua estratégia de desqualificar Miguel como perdedor ruía ante as provas de sua ascensão. O veredicto derradeiro do juiz irrompeu numa tarde pluviosa de sextas-feiras. Os três nos instalamos na antessala do fórum, eu, Miguel e o Sr. Nogueira. Daniel permanecia na escola. Optamos por resguardá-lo daquela pressão. Ao ecoar nosso chamado, adentramos a câmara com o pulso disparado.
O juiz, senhor de maturidade com fisionomia austera, manuseou os autos em mutismo por instantes que se arrastaram como eras. Por fim, ergueu o olhar e ditou o acórdão. Diante de minuciosa avaliação de todos os subsídios ofertados, este juiz outorga a custódia primordial de Daniel Vargas ao genitor, senhor Miguel Vargas, com visitas fiscalizadas à genitora, senhora Camila Santos, em 2 ocasiões mensais. Senti as pernas de Miguel cederem ao meu flanco. Sustentei seu braço enquanto gotas mudas lhe sulcavam o rosto. O juiz prosseguiu. Relativamente aos ativos, o juízo declara a oficina de costura Rita como posse exclusiva da senhora Rita Vargas, erigida pré-matrimônio. O florescimento do ofício de vestuário infanto-juvenil pelo senhor Miguel Vargas é tido como resultado de seu labor solitário no interregno de separação efetiva, conquanto não divorciado na lei. Do outro extremo da Câmara, Camila irrompeu de pé. Isso é uma loucura. Apelarei. O juiz afitou com autoridade. A juíza possui tal prerrogativa, porém é preciso ressaltar que, diante das provas de negligência expostas, um eventual processo adicional pode levar à reavaliação total dos laços maternos dela. O tribunal sempre colocou em primeiro plano o bem-estar da criança, preservando um elo com a mãe, mesmo em meio a tudo isso. Camila deixou o ambiente batendo a porta com força. O advogado dela nos deu um olhar de arrependimento antes de ir atrás. Ao retornarmos para casa, Miguel saiu apressado para pegar Daniel na escola. Eu me ocupava na cozinha montando um bolo de fubá, o preferido dele desde pequeno, para festejarmos essa conquista, que meses antes parecia inalcançável. Escutei gargalhadas vindas do jardim e olhei pela vidraça. Miguel rodopiava Daniel pelos ares, os dois rindo de um jeito que eu não via há tempos. Meu menino parecia ter aliviado um fardo imenso dos ombros. Ele voltava ao normal, não por inteiro. Quem sabe se algum dia seria idêntico ao de outrora, mas ali estava ele, cheio de vitalidade, robusto, encarando o amanhã com otimismo. À noite, com Daniel já em sono profundo no seu quarto, Miguel e eu nos acomodamos, contemplando as estrelas. "Obrigado, mãe", murmurou ele, apertando minha mão. "Por tudo, por nos localizar naquele dia, por nos levar de volta ao lar, por persistir sem fraquejar." Eu sorri, o peito transbordando de reconhecimento. Somos uma família, Miguel, e assim sempre vamos ser. 2 anos transcorreram desde aquela sessão sob chuva no fórum. Nossa rotina ganhou um novo ritmo harmônico. A modesta lojinha no centro se expandiu para uma boutique independente, focada em vestuários infantis criados por Miguel. Pet Daniel, como batizou, virou hit na região, com encomendas vindas até de municípios próximos. Daniel, com seus 8 anos agora, desenvolvia-se bem e contente. As sequelas dos tempos árduos surgiam de vez em quando, como quando escondia mantimentos no guarda-roupa depois de ver um filme sobre miséria na escola, mas isso acontecia menos a cada dia. Ele brilhava na escola e revelara aptidão para a ilustração, colaborando com o pai em padrões para as peças. Camila seguiu adiante com a promessa de apelar, mas recuou ao ouvir do advogado as baixas probabilidades de êxito. Ela prosseguia com os encontros monitorados, embora costuma cancelar ou ficar só uns instantes. Daniel não mais ficava nervoso antes desses momentos. Viraram mera parte da sua agenda diária. Miguel mudou completamente. O rapaz temeroso e incerto, que avistei sob a ponte, se converteu em um empresário admirado, que proferia discursos sobre resiliência em colégios e grupos locais. Seu caso motivava quem enfrentava percalços parecidos. Ele ainda achou espaço para o romance de novo. Lúcia, uma mestra jovem que encontrou em uma assembleia escolar de Daniel, reacendeu a luz em seu olhar. Ela compreendia as feridas dele, valorizava sua privacidade e, acima de tudo, idolatrava Daniel. Eu, aos 64 anos, descobri um papel renovado. Além de avó dedicada, virei a narradora das nossas aventuras familiares. Em evenings marcantes, nos reuníamos na varanda. Eu, Miguel, Daniel e, por vezes, Lúcia.
E eu recontava o episódio do nosso reencontro sob a ponte, a batalha para permanecermos unidos, o triunfo sobre as adversidades. Daniel invariavelmente solicitava o mesmo trecho. Repete como você me identificou, vovó. Eu sorria, revivendo o instantâneo que alterou nosso rumo. Foi aquela pinta em forma de lua no seu colo, querido. Igual a do seu pai. Igual a do meu pai. Ao notar aquilo, percebi na hora que era meu netinho, apesar de tantos anos afastados. Ele passava o dedo na marca com afeto, como se fosse um emblema encantado que o conectava ao nosso legado. Nem tudo saiu impecável, obviamente. A existência não é assim. Miguel ainda acordava sobressaltado com sonhos ruins às vezes. Daniel ainda indagava o motivo de a mãe não o amar o bastante para permanecer. Eu ainda ponderava se poderia ter poupado tanta aflição caso tivesse sido mais determinada, se tivesse rastreado meu filho mais cedo. Mas nos habituamos a abraçar as marcas como elementos da nossa trilha. Elas nos recordavam não só o sofrimento, mas também nossa força para resistir, para refazer, para querer de novo. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto montávamos um churrasco no jardim, Daniel surgiu trotando com o carrinho antigo e danificado nas mãos, o mesmo que agarrava com afinco no dia do nosso achado. Vovó, veja o que desenterrei na minha caixa de lembranças. Miguel fitou o objeto com os olhos úmidos. Você guardou isso ainda, garoto? Daniel confirmou, abraçando o brinquedo com ternura. É meu amuleto, me faz lembrar de onde partimos e quão longe chegamos. Naquele instante singelo, captei que oferecemos a Daniel algo superior a bens materiais ou segurança. Deixamos-lhe herança e independência, o saber de suas origens e a chance de forjar o seu caminho. Nossa união, moldada na dor e na vitória, jamais seria sem falhas. Carregaríamos para sempre as impressões do ontem, mas estávamos lado a lado, e isso bastava. Ao rememorar aquela tarde na praça, quando identifiquei meu neto pela pinta lunar no pescoço, sou grata ao acaso por me guiar até ali, por me conceder a oportunidade de localizá-los, de trazê-los de volta ao ninho, de recompor em conjunto nossas existências fragmentadas, pois é assim que as famílias operam. Elas se fragmentam, se extraviam, mas também se redescobrem. E quando tal milagre ocorre, as fissuras não se apagam. Viram apenas traços da graça em nossa narrativa. Se essa trama te tocou, dá um clique para se inscrever e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Ah, e vira membro para acessar conteúdos exclusivos que não rolam por aqui. Te aguardo!